Minuto Penal. Hoje nós vamos falar sobre a prisão em flagrante delito. Aquele que é preso por supostamente ser suspeito da prática de um crime deve necessariamente permanecer preso? Qual o procedimento adotado? Esse é o tema do Minuto Penal de hoje. Não saia daí. Muito bem, meus amigos. As situações de flagrante delito, elas estão previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal. Por exemplo, alguém flagrado apontando uma arma e exigindo os bens da vítima. Está cometendo a infração, se for flagrado dessa forma, está sujeito à prisão em flagrante. Inciso 2, aquele que acaba de cometê-la. Por exemplo, ao lado de um corpo com a faca suja de sangue nas mãos. Pressupõe que seja o autor do delito. Inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração. É o famoso pega-ladrão. Inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Por exemplo, em diligência policial, logo após um roubo a banco, pessoas são encontradas reunidas em um determinado local com instrumentos utilizados na prática do crime. As pessoas, como a investigação ainda está no calor dos fatos, essas pessoas estão sujeitas à prisão em flagrante. Então, somente nessas hipóteses é que alguém pode ser preso em flagrante delito. Fora tais situações, ninguém mais pode ser preso em flagrante. Mas é importante entender que a prisão em flagrante, ela é uma medida pré-cautelar. Ela tem uma natureza pessoal e somente está justificada pela brevidade de sua duração. Ela é pré-cautelar justamente porque ela vem antes da formação de um procedimento judicial e a sua duração deve ser breve. A prisão em flagrante ela não perdura no tempo. Por isso que a lei traz a exigência de um pronunciamento judicial no prazo de 24 horas. Então, meus amigos, o juiz, em até 24 horas após a efetiva prisão, deverá receber o auto de prisão em flagrante, o que hoje se faz em audiência de custódia, junto com o preso, e decidir sobre eventual relaxamento, se a prisão for ilegal, sobre a conversão em prisão preventiva, se esta for necessária, sobre a decretação de outra medida cautelar alternativa à prisão preventiva e suficiente para o caso concreto, ou ainda decide sobre a concessão da liberdade provisória com ou sem fiança. Lembrando que a regra é a liberdade. Por que a regra é a liberdade? Por força do princípio constitucional da presunção de inocência. Só se mantém alguém preso por necessidade. Então, essa regra processual, ela garante que a prisão não caia no esquecimento. Que a prisão não perdure por muito tempo sem uma análise judicial. E é bem por isso que não é permitido manter-se alguém preso além dessas 24 horas, sem uma decisão judicial fundamentada que decrete a prisão preventiva. E mais, essa prisão preventiva, ser decretada, ser necessária, à luz do artigo 311 do Código de Processo Penal, somente poderá ser decretada se houver um pedido, seja do Ministério Público, seja da autoridade policial. Ela não pode ser decretada de ofício. Juiz não é parte. Juiz analisa o que é apresentado pelas partes.
Então é proibida a decretação de prisão preventiva de ofício. Tá? Enfim, caso não esteja presente o periculum libertatis, ou seja, a urgência cautelar para justificar a prisão preventiva, ou não sendo a prisão preventiva necessária e proporcional, deverá o juiz conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, conforme o caso, e ainda, se necessário, cumular com uma das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, que são medidas cautelares alternativas à prisão, como, por exemplo, o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar determinados lugares, etc. O importante mesmo é esclarecer que, qualquer que seja o caso, não se admite a simples manutenção da prisão em virtude da mera homologação da prisão em flagrante. Isso não existe. Mas isso era comum antes da reforma processual penal de 2011. Se homologava a prisão em flagrante e a pessoa ficava eternamente presa em flagrante. Desde a reforma processual penal de 2011, isso não é mais permitido. Logo, ninguém pode permanecer preso sob o fundamento prisão em flagrante, pois esse não é um título judicial suficiente. Somente se autoriza a manutenção da prisão se o magistrado competente decretar a prisão preventiva, seja a pedido do Ministério Público ou a pedido da autoridade policial, e desde que, evidentemente, devidamente fundamentada na cautelaridade, na necessidade e na urgência, conforme prevêem os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Esse foi mais um Minuto Penal, espero que tenham gostado. Até breve.